Eu confesso a vocês que pregar na sede não é fácil, mas é uma honra, viu? Fico muito honrado em poder trazer a palavra do Senhor e compartilhar com a família Pedra Viva, com a igreja. Eu ando bastante para lá e para cá, o pessoal da Câmara fica doido comigo ali, mas é assim mesmo. Trago um abraço da igreja em Cabo Frio. Estamos de férias aqui em Paulínia, nós tiramos férias aqui em Paulínia. Você tira férias lá, a gente tira férias aqui, né? E pegamos alguns dias e estamos compartilhando a palavra do Senhor, que é muito importante. Estamos revendo a família, revendo amigos. E depois de quase agora 5 anos que a gente conseguiu parar mesmo para poder dizer, olha, agora nós estamos oficialmente de 10 dias, mas oficialmente descansando, né? Viemos para Paulínia para rever os amigos, descansar. Deixamos a igreja lá organizada, está tendo culto lá hoje, Santa Ceia lá. Um pastor amigo nosso, o pastor Luiz Henrique, lá de Sepetiba, está ministrando lá agora. E estamos trabalhando para o Senhor naquela região que o Senhor nos colocou. Nunca imaginávamos que iríamos sair de Paulínia, quanto mais ir para o Rio de Janeiro, né, e lá na região dos lagos. O local é muito bonito, é fantástico a região, é quente, mais quente que aqui. Porém, tem seus desafios também. E é justamente sobre desafios que eu gostaria de falar essa noite. O Senhor tem compartilhado algumas coisas no meu coração sobre isso. E Deus, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios. Quando alguém coloca um desafio, eu sempre busco ao Senhor para ver se Ele me dará as condições para que eu consiga realizá-los. E Cabo Frio tem sido um desafio. Mas Deus está nos usando, está nos forjando, está nos ensinando a cada dia a sermos aquilo que Ele espera que nós sejamos lá em Cabo Frio, para ganhar aquela região para o Senhor Jesus. Nós estaremos agora lá no período de carnaval, um acampa dentro na igreja. Para você ter uma ideia, Cabo Frio tem 200 mil habitantes. Dia 31 de dezembro tinha 1.400.000 pessoas na cidade. E agora no carnaval deve ter muito mais. Então nós iremos fazer um trabalho de evangelismo de impacto na praia, nos bairros, nas cidades, nas praças. E nós vamos reunir algumas igrejas e vamos sair para pregar o evangelho naquela região. Muito turista chega lá, muita gente de fora, muito gringo. Nós estamos aperfeiçoando o nosso espanhol, porque tem muito argentino e chileno lá. Até a Gabizinha já está se virando lá no espanhol. Para poder falar de Jesus para esse povo que vai buscar talvez um tempo de renovo, um tempo de tranquilidade na praia, chegam lá e encontram com Jesus. Então que o Senhor nos dê a capacidade e a unção necessária para pregarmos o Evangelho naquela região. Orem por nós, orem por mim, pela minha família lá em Cabo Frio, que nós estamos desafiados a ganhar aquela região para Jesus e nós vamos ganhar em nome de Jesus. Amém ou não? Quem acredita nisso? Diga glória a Deus. Amém. E falando em desafios, tem uma pessoa na Bíblia que eu quero contar rapidamente a história dele. E no meio dessa história nós vamos... Eu sei que o Espírito Santo vai estar ministrando algumas coisas no nosso coração, no teu coração. Por isso, desde já, eu gostaria que você ficasse bem atento àquilo que Deus pode falar e vai nessa noite. Porque certamente uma palavra, uma frase do Espírito Santo para você pode mudar toda a tua história e mudar toda a tua vida. Então fique atento àquilo que Deus tem para você nessa noite. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras no capítulo 1. Esdras capítulo 1 no versículo 1. Enquanto você abre, deixa eu passar aqui um pano de fundo para você saber. Eu quero falar sobre uma pessoa chamada Zorobabel. Zorobabel, ele foi um judeu nascido no cativeiro babilônico, e ele foi neto de Joaquim. Joaquim foi um rei que foi muito mal aos olhos do Senhor, fez o que era tudo errado. Pensa no homem que fez coisas erradas. Em 3 meses somente, ele reinou 3 meses. Em 3 meses ele fez tudo o que era errado, se afastando de Deus e permitindo com que o seu povo se afastasse dos caminhos do Senhor. Todas as vezes que alguém, uma pessoa, uma comunidade, todas as vezes que uma família se afasta dos caminhos do Senhor, sempre haverá consequências ruins. Nesse contexto, Joaquim se afastou dos caminhos do Senhor
e por isso Deus permitiu com que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se levantasse contra Israel e guerreasse contra Israel, e pegou o povo de Israel e levou para o cativeiro na Babilônia. E eles ficaram 70 anos presos como cativos na Babilônia. Eu quero só abrir um parênteses para você entender um pouco como é que Deus trabalha. 70 anos é normalmente uma geração. Então Deus esperou com que uma geração incrédula fosse se acabando, para que uma nova geração que tinha sede e fome de Deus nascesse naquele cativeiro, para que no cativeiro eles buscassem a Deus, porque assim que aquele povo voltasse a buscar a Deus, então Deus seria encontrado por eles, e Deus iria levantar o que quer que fosse para ser levantado, para tirar o povo daquela condição de cativeiro. Não importa a condição de cativeiro que nós, como filhos de Deus, nos encontramos nesse período, nesses dias, nessa noite. O que importa é que se nós depositarmos a nossa confiança, a nossa fé, se nós começarmos a buscar a Deus hoje, de uma forma muito mais intensa do que nós buscamos no passado, então certamente o Senhor se encontrará, Ele se deixará encontrar por nós, e Ele virá para fazer um grande milagre na tua vida. Amém? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. O tema da ministração de hoje é o desafio de Deus para nós. O desafio de Deus para nós. E eu quero já perguntar e lançar logo a resposta. Qual é o desafio que Deus tem para você a partir desta noite? Não somente nessa noite, mas a partir desta noite. O grande desafio que o Senhor tem para você. Ele te desafia a você ser dependente e a confiar totalmente naquilo que Ele pode e que Ele vai fazer ao teu favor em nome de Jesus. O Senhor te desafia a crer nele hoje de uma forma maior, de uma forma mais intensa que você acreditou nele ontem. Amém, igreja? Porque se você se dedicar ao Senhor e se voltar para Ele, então você verá o grande livramento que o Senhor irá realizar na tua vida. E 70 anos depois, deixa a sua Bíblia aberta em Esdras capítulo 1, 70 anos depois que o povo estava preso lá na Babilônia, cativos, como escravos, sendo humilhados, passando situações difíceis, passando enfermidades, 70 anos depois, esse povo, essa nova geração, ela se levantou com saudade, ela se levantou com uma intensidade na adoração, uma intensidade no buscar a Deus. Eles ouviam falar que no passado Deus operava milagres, Deus havia operado maravilhas no deserto, Deus havia usado Moisés, o libertador, para tirar o povo do Egito. Durante 430 anos, eles ficaram cativos, presos no Egito. Deus havia feito milagres. Por que então Deus estava permitindo com que eles ficassem naquele cativeiro? E eles entenderam que se eles se voltassem para buscar a Deus, então Deus iria fazer um grande milagre, trazer um grande livramento, como Deus sempre faz na vida de todos aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Diga comigo assim bem forte: o meu Deus me trará um grande livramento que eu e a minha família precisamos. Diga: eu espero no Senhor e os meus olhos verão. Levante essa mão direita, diga: os meus olhos verão o grande milagre que o Senhor realizará na minha casa, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia. 70 anos depois, esse povo começou a buscar a Deus. Como é que você tem buscado a Deus? O que você tem feito no meio das dificuldades? Esse povo começou a buscar a Deus, então Deus levantou um outro rei chamado Ciro. Como é que é o nome do rei? Ciro, rei da Pérsia. Esse rei se levantou contra a Babilônia, guerreou contra a Babilônia, venceu a Babilônia, e ele era um rei que ele permitia com que todos os povos que eram escravos adorassem ao Deus de seu próprio povo. Então ele olhou para Israel e disse: quem é o teu Deus? Então Israel pôde dizer para Ciro: nós temos um único e verdadeiro Deus, desde o princípio, o Criador de todas as coisas. Então entramos agora aqui em Esdras capítulo 1, no versículo 1. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar
pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Nesse momento, Deus usa este homem chamado Ciro para permitir com que o seu povo voltasse para Jerusalém 70 anos depois de uma grande destruição, para que o povo fizesse a reconstrução do templo, para que o povo voltasse a adorar a Deus. Abra aqui um parênteses, deixa Deus falar com você. Eu vou me guiar ao tempo, à hora, mas Deus já está mudando algumas coisas aqui. Eu vou ficar com atenção no tempo, mas não vou me atentar tanto ao que eu marquei ali, que Deus já está mudando. Preste atenção. O povo foi chamado para reconstruir o templo em Jerusalém. Jerusalém havia passado por uma batalha, estava destruída e já haviam 70 anos que estava quase que inabitada. Uma cidade, quando fica um fim de semana, nós morávamos em Arraial do Cabo, numa praia chamada Praia do Pontal, algumas pessoas já foram lá, e na época de temporada o caminhão de lixo ficava 15 dias sem passar. 15 dias com aquele lixo todo acumulado na frente da igreja. Imagina como é que ficava o cheiro, os cachorros, os ratos, no nosso caso as cobras, os escorpiões, que tinham muito lá também, não é? Imagina 70 anos sem ninguém cuidar de uma cidade que já estava em ruínas. Mas a ordem de Ciro foi: vão para Jerusalém, mas antes de reconstruir a cidade, reconstruam o templo para adoração a Deus. Muitas pessoas passam por dificuldades familiares, talvez esteja acontecendo com você nessa noite, esses dias. Muitas pessoas passam por problemas dentro do seu lar. O seu território, a sua cidade, a tua família, aquilo que você mais zela, aquilo que você mais preza, está passando por sérias dificuldades. E o Senhor nessa noite nos ensina que antes de haver uma grande restauração familiar, é necessário haver uma restauração do templo da adoração ao único e verdadeiro Deus. Sabe quem é o templo de Deus que precisa ser restaurado hoje? Diga assim: sou eu. Diga: eu sou o templo de Deus. Diga: o Espírito Santo habita em mim. Tem alguém que é templo do Espírito Santo aqui nessa noite, queridos? A ordem do Senhor para a restauração é essa. Deus, Ele tem tudo preparado para a restauração da tua família, do teu lar, da tua vida financeira, dos relacionamentos que foram destruídos com o passar dos anos, relacionamentos que são destruídos porque muitas vezes o nosso coração é duro. E nós muitas vezes que somos os responsáveis em trazer a paz para dentro do nosso lar, muitas vezes nós esperamos com que outra pessoa traga a paz, mas Deus quer com que você seja o agente de paz dentro do teu lar. Para isso, Deus quer trabalhar dentro do teu coração, trabalhar na tua vida, restaurar o teu altar de adoração, para que você comece a buscar ao Senhor e adorar a Deus de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda. Talvez o Senhor comece a lembrar de tempos atrás, como era maravilhoso, como era bom, quando você vinha adorar a Deus, você tinha mais liberdade, você não tinha tanta vergonha de adorar a Deus, você não tinha tanta vergonha de cantar alto, de pular, de correr. Não tem como eu ver as pessoas dançando aqui e não me lembrar do pastor Israel. Me permita, pastor Israel, porque sempre quando tinha festa na igreja, o pastor Israel era o primeiro a vir e levava a igreja toda dançando. É uma alegria, isso é maravilhoso, isso é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Diga comigo: a alegria do Senhor é que me faz forte. E o Senhor começa a nos lembrar de como era no passado, muito bom, maravilhoso. Mas o Senhor está dizendo para você que é necessário restaurar o templo de adoração hoje, para que grandes obras, grandes milagres o Senhor comece a fazer então na tua casa, através e a partir de você. Amém, queridos? Diga: a restauração do meu lar, da minha vida, começa comigo. Quem entendeu, diga graças a Deus. Ciro chamou essas pessoas para reconstruir o templo. E sempre numa equipe de trabalho precisa ter um líder. O líder chamado para reconstruir o templo chamava-se Zorobabel, neto do rei Joaquim, que na época tinha feito tudo que era errado.
por isso estavam pagando. Mas Zorobabel era um homem de Deus, nasceu no cativeiro, ele buscava ao Senhor, ele queria que Deus começasse a fazer obras maravilhosas como Deus havia feito no passado. Zorobabel era o tipo da pessoa como eu e como você, que não se contenta em saber que Deus fez milagres no passado. Nós somos o tipo de pessoa que nós não nos contentamos com aquilo que Deus fez no passado. Nós nos contentamos em buscar a Deus, sabendo que Ele pode fazer hoje e continuará fazendo amanhã, porque Deus é o mesmo ontem, Ele é o Deus hoje e Ele é o Deus do teu amanhã, amém, queridos? Zorobabel, ele acreditou, ele disse para Ciro: eu vou lá, vou subir para Jerusalém, eu vou reconstruir o templo. Porém, quando ele chegou em Jerusalém, a cena que ele viu, a imagem que ele teve foi de uma cidade completamente abandonada, uma cidade completamente destruída. As casas não haviam quase mais, os muros haviam sido destruídos. Deus já havia levantado Neemias no meio de tudo isso para reconstruir os muros também, mas havia um caos. Jerusalém estava um caos, e o desafio de Deus para Zorobabel era: você é responsável em trazer vida onde hoje habita o caos. Sabe qual é o desafio de Deus para mim e para você? Trazermos vida onde hoje habita o caos. Jerusalém estava destruída. Jerusalém era uma cidade que ninguém mais dava valor. A cidade santa, a cidade escolhida por Deus, abandonada. A sua família é uma família santa, é uma família escolhida por Deus, amém? Zorobabel teve um desafio: reconstruir o templo em Jerusalém. E eu pergunto para você, qual é o desafio que Deus tem colocado nas tuas mãos? O que é que você tem olhado e tem observado, tem visto que tem sido tão difícil? Situações têm sido tão difíceis de serem restauradas, de serem mudadas. Você olha e vê um monte de entulhos. Alguns de nós talvez olhamos para dentro do nosso lar, para o casamento, e vemos que o nosso casamento está como montões de entulhos. E lembrando que naquela época, essa foi a visão que Zorobabel teve. E hoje nós temos as caçambas, temos os caminhões. Na época não tinha nada disso. Na época tinha somente a força de vontade das pessoas em fazer acontecer. Muitos de nós olhamos para dentro da nossa situação e achamos que a situação tem sido tão difícil que nós desanimamos. E aí vem aquele pensamento: é muito mais fácil abandonar, é muito mais fácil deixar para lá, é muito mais fácil ir embora, é muito mais fácil abandonar e recomeçar com outra família. É muito mais fácil deixar, eu não quero trabalhar para restaurar nada, não, é muito difícil. Deus coloca um desafio em nossas mãos, mas Ele é aquele que traz toda a unção e toda a capacitação necessária para que você possa vencer os desafios que Ele coloca na tua frente. Deus é aquele que quando Ele começa uma obra, Ele não para. Abra um parênteses novamente. Muitas pessoas aqui dentro, é bom pregar quando a gente não conhece, pode falar o que o Espírito Santo quer, né? Muitas pessoas aqui dentro talvez tenham entrado aqui nessa noite com o sentimento de que um dia foi muito usado por Deus, mas que o seu tempo já passou. E eu quero dizer para você que isso é uma grande mentira do pai da mentira, que é Satanás. Satanás, ele coloca pensamentos na mente do cristão, e ele não tem mais trabalhado para tirar o cristão da igreja. Ele tem trabalhado para manter o cristão dentro da igreja morto. E com isso ele lança mentiras na tua mente. E se você permitir com que as mentiras de Satanás entrem na tua mente, se descer para o teu coração, vai virar um sentimento. E o próximo passo é virar uma ação, é acreditar nas mentiras. Mas o que o Senhor quer dizer para você nessa noite é que o trabalho que Deus começou na tua vida, Ele não terminou e nem vai terminar agora. Sabe por quê? Porque ainda há algo de Deus para você. Se tem alguém que acredita e que confia em você, é o Senhor, é Deus, é Jesus. Porque o preço que Ele pagou pela tua vida naquela cruz não foi para você achar que você não vale mais nada, mas foi para você entender que há algo de Deus novo para você. Estamos começando o ano. Deus está dando novas oportunidades para a tua vida.
Alguns de vocês talvez tenham pensado assim um dia: se existisse uma máquina do tempo, eu ia voltar no passado e mudar algumas coisas. Não existe a máquina do tempo, ainda bem. Mas que o Senhor começa uma nova vida na tua história e faz novas todas as coisas, isso Ele faz por você. Amém, queridos? Lembre-se do desafio de Zorobabel. Quando ele chegou naquele local, ele viu que era muito difícil aquilo que Deus havia dado para ele. Maridos olham para dentro da casa, do seu lar, e vê que o casamento já não tem mais condições, já não tem mais como se relacionar, não tem mais argumentos, não tem mais palavras, não tem mais diálogo. Já se foi relacionamento, mas o Senhor está dizendo para você que aquilo que aos teus olhos parece difícil, é exatamente nessa hora e nesse local, é nesse ponto que Deus quer operar um grande milagre. Não depende de você, não depende de Deus, depende de você. Diga comigo assim: para que o milagre entre no meu lar, só depende de mim. Quando Zorobabel começou a reconstruir o templo, algumas coisas aconteceram. Primeiro, as pessoas que conheciam o templo antigo, sabe quem construiu o templo antigo antes dele ser destruído? Foi um homem chamado, quem sabe? Um homem chamado, como é que é? Salomão. Salomão reconstruiu o templo, aquele templo maravilhoso, aquele templo grande, bonito, com tudo do bom, tudo do melhor. As pessoas vinham de outras nações para conhecer o palácio, para conhecer o templo a Deus. Esse templo havia sido destruído. O templo que Zorobabel estava reconstruindo era um templo um pouco menor, era mais singelo, não era tão luxuoso. E as pessoas que conheceram o templo antigo, elas começaram a chorar e a dizer: que saudades que eu tenho do templo antigo, que saudades que eu tenho daquela época, que saudades que eu tenho daquele momento que já passou, que não vai voltar mais. Mas as pessoas não estavam entendendo que Deus estava começando algo novo para eles. Deus estava começando a reconstruir um templo onde Ele seria adorado, e a presença dEle é quem iria fazer toda a diferença. Deus está aqui neste lugar, porque você está aqui adorando a Ele em espírito e em verdade, e pela tua adoração o Senhor está neste lugar. Amém, queridos? O povo desanimou, o povo reclamou, o povo lamentou, quem viu o primeiro templo. Mas eu gostaria que você abrisse então agora a sua Bíblia comigo em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Zacarias estava junto com Esdras nesse período todo, nesse trabalho todo, um homem de Deus, teve visões de Deus, um profeta do Senhor. O que fazer, igreja, quando Deus te desafia a olhar para uma situação que você está vivendo agora tão difícil, e Deus te desafia a você confiar que Ele pode fazer essa situação mudar? Mas aí você encara uma realidade, você olha para aquilo que você está vivendo, você vê que aos olhos humanos não é tão fácil assim. Eu contei o testemunho hoje de manhã, quero rapidamente contar agora à noite também. Muitos de vocês já sabem, mas quem não nos conhece vai saber agora. É um testemunho familiar. Minha esposa aqui fica mais fácil. De manhã ela tinha ficado no hospital com a minha mãe e ela não pôde vir cedo. Nós havíamos nos casado num período em que nós não estávamos na casa de Deus, eu e minha esposa. Nos conhecemos dentro de uma academia de capoeira. Ela era minha aluna. E 8 meses depois estávamos casados. Rápido, né? Mas ela não estava grávida, viu? Já bem claro. Jovens, imaturos, mundanos, tudo para dar errado. E deu errado. O principal motivo de ter dado errado é porque nós não estávamos nos caminhos do Senhor. Então nós começamos a nos degladiar dentro da nossa casa. Começamos a brigar e não tinha mais condições. Até chegou o momento em que nós decidimos nos separar. Vamos nos separar. Fui no advogado, fiz toda aquela papelada, gastei aquele dinheirão, aquela coisa toda. Mas eu sabia que eu precisava de Deus. Minha família é uma família cristã. Eu era uma ovelha desgarrada do pastor Ramai e da pastora Patrícia. E na minha consciência eu disse: separando da minha esposa, eu preciso voltar para Deus, senão eu vou me acabar.
E as pessoas começaram a me visitar, as pessoas da igreja começaram a me visitar, e começaram a dizer de um tal de um encontro. E elas disseram para mim assim: você não precisa separar. E eu estava decidido, mas eles disseram: tudo bem, então separa. Mas antes de você separar, vá no encontro, depois vê o que acontece. E aí eu fui para o encontro, na época, dia 1, 2 e 3 de outubro de 1999. E a minha esposa também foi, achando que eu ia para um local onde tinha piscina, tinha um monte de menina, e eu ia arrumar alguém lá, e ia... Ela disse: eu não vou deixar você, que a mulherada da igreja, não, eu vou lá também. E lá foi ela, no encontro. E quando nós chegamos na estância Árvore da Vida, nós descobrimos, que eu também não sabia, que cada um ia para um lado, né? Os homens foram para um lado e as mulheres foram para o outro. E lá eu orava assim, vai vendo essa testemunha que Deus vai falar com você. Eu orando assim: Deus, trata da minha esposa, Senhor. Pai, a minha esposa eu não aguento mais. E toda hora que eu orava, eu falava: Deus, trata a Cibele, eu não aguento mais aquela mulher. Fala com ela, Senhor Deus. Deus, o Senhor sabe, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Deus? Sabe o que Deus fez comigo? Deus falou assim: ei, eu estou aqui para tratar de você. Deus me disse: da tua esposa eu estou cuidando lá. Agora eu quero cuidar de você. Você precisa mudar. E aí eu me vi. Eu entendi como eu estava. Eu entendi quem eu era. E eu fiquei escandalizado com o quanto eu tinha que mudar. Porque como aquela síndrome de Adão e Eva, a culpa é sempre do outro. Eu entendi que a culpa era minha. E eu disse: Deus, se o problema sou eu, se esse cara sou eu, então me muda. Me muda, Jesus. Me muda, porque senão não tem mais condições. E Deus começou o trabalho, não foi fácil não, viu gente? E Deus tem feito até hoje esse trabalho. Mas o resultado de tudo isso é que nós temos 2 filhas lindas e nós estamos pastoreando a igreja em Cabo Frio hoje, graças a Deus por isso. Que Deus seja louvado pela esposa linda que Ele me deu. Não é? E com isso, com a história de Zorobabel, com esse desafio de Zorobabel, eu contei a minha história porque eu tinha um desafio nas minhas mãos. O desafio era de entender que havia solução para a minha vida, havia solução para a minha família. Mesmo os nossos amigos e familiares dizendo: separa, vai embora, não tem mais condições, Deus havia me dito: eu posso reconstruir, eu posso restaurar, porque eu sou um Deus que opera milagres quando ninguém mais consegue fazer. Eu entro quando você não consegue mais fazer. Então eu entendi, e Deus me ensinou nesse momento o desafio de Zorobabel, o desafio de confiar em Deus, o desafio de acreditar que mesmo com que não tenha mais condições, se você se colocar numa posição de fé, se você se colocar numa posição de confiança, então Deus pode trazer a mudança e a restauração que você e a tua família precisa. Ele já está com a unção, já está com com o teu milagre, com o projeto da tua vida completamente pronto e preparado para derramar sobre você. Só basta você entender, obedecer e permanecer fiel a Deus. Amém, queridos? Diga para a pessoa do teu lado: Deus é fiel a você. Entendeu como essa frase é profunda, gente? Deus é fiel a você. Quero falar alguns pontos rápidos sobre esses desafios. Primeiro, Zacarias. Vamos ler Zacarias capítulo 4, versículo 6. Quando Zorobabel achou que era muito difícil, veio a palavra do Senhor para Zorobabel, como está vindo para você nessa noite. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça, e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel.
Quem despreza os humildes começos verá que Deus vai fazer um milagre acontecer. E aquilo que começou pequenininho, aquilo que começou com uma centelha de fé, aquilo que começou com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai fazer com que o monte se levante e seja lançado para longe. E toda aquela montanha de dificuldades que você tem enfrentado, a palavra do Senhor vem sobre você e diz que Ele vai fazer os montes se transformarem em campinas. Sabe o que é isso? Deus vai aplainar todos os montes na tua frente e você vai conseguir caminhar, você vai conseguir avançar, você vai conseguir vencer, não pela tua força, nem pelo teu conhecimento ou pelo poder que há em você, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita dentro do templo do Espírito Santo, que é você. O Espírito Santo habita em você, queridos, entenda isso. Primeiro ponto, dependa do Espírito Santo de Deus. Deus quer te ensinar nessa noite a você voltar a depender dEle, porque a missão é tua. A missão aqui era de Zorobabel, mas não era pela força, não era pela condição dele, era pela dependência dele. Milagres acontecerão quando você aprender a depender de Deus. Quando você aprender a pegar a situação que você tem vivido e depositar ela inteira nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque se você depender da tua força, como está a tua força? Será que até agora tem dado certo algumas coisas da maneira que você tem tentado, do jeito que você tem tentado? O Senhor está te lembrando nessa noite que você precisa voltar a depender dEle. Nós, um testemunho pessoal, nós não tínhamos condições financeiras de vir para Paulínia. Nós tínhamos o desejo, mas não tínhamos as condições, porque é uma viagem longa e uma viagem cara e cansativa, e o Rio de Janeiro está todo em obras por conta da Copa. Mas uma pessoa que nós sempre oramos, sempre estamos orando por eles lá na igreja, lá em Cabo Frio, nos chamou na casa deles para tomar um café. Isso é um testemunho pessoal, mas para você entender o quanto é bom você depender de Deus. Nós oramos, eu e minha família, nós queremos ir para Paulínia, nós queremos ver a família, nós queremos ver os amigos, não temos dinheiro, não temos condições, mas essa é a nossa condição, Deus, nós queremos e nós dependemos do Senhor. Recebemos um chamado, fomos visitar uma família, tomamos um café com essa família. Essa família trabalha com navios de pesca, navios grandes, 70 toneladas de pesca. E ele vendeu um terreno, uma casa que ele tinha lá no sul. E no final do café, ele colocou um envelope na nossa mão. E ele disse, olha, eu não sei o motivo, mas de tantas pessoas que eu poderia abençoar, Deus mandou eu abençoar vocês. E nós oramos com eles, e quando nós chegamos em casa, o valor que ele havia nos ofertado, nos abençoado, era exatamente o valor para nós podermos viajar para Paulínia. E nós viemos aqui, sabe por quê? Não é porque nós tínhamos dinheiro, nós viemos aqui porque nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, queridos. E é isso que o Espírito Santo quer te ensinar. Aleluia. Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Segundo ponto, não olhe para as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, elas vão te enganar. Você vai temer. Nós oramos por uma mulher lá em Cabo Frio que tinha câncer. A Márcia tinha câncer onde, pastora? No ovário. Nós conhecemos ela porque o irmão nosso, membro da igreja, taxista, pegou ela um dia do hospital para levar para casa e ela começou a dizer, estou com câncer, o médico falou que ia terminar, eu vou morrer, aquela coisa. E ele me ligou imediatamente, pastor, vem aqui que eu vou fazer uma visita, que a mulher vai morrer, ela está com câncer. Vamos lá, visitamos ela, começamos a orar por ela, levamos ela para a igreja. Resultado, a irmã Márcia está completamente curada. E não foi curada porque nós achamos que ela está curada. Ela está curada porque os médicos fizeram todos os exames lá no Hospital do Fundão, lá no Rio de Janeiro. Quem conhece sabe onde é. E todos os exames aprovaram que ela está completamente curada. Se ela olhasse para as circunstâncias, ela estaria morta. Mas ela olhou para o Senhor. Quando você olha para as circunstâncias elas ficam grandes demais para você. Mas quando você olha para o Senhor, você descobre o tamanho que Deus é diante dessas circunstâncias. E aí sabe o que vai acontecer? Um milagre. O meu Deus é um Deus de milagre. O teu Deus é um Deus de milagre. O teu Deus é um Deus de milagre, queridos. Ele pode fazer um milagre na tua vida. Pensa em algo que você está passando agora. Deus pode
fazer um milagre nessa circunstância? Sim ou não, queridos? Digo, meu Deus trará um milagre, porque eu dependo totalmente dele. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto, dependa do Espírito Santo. O segundo ponto, não olhe para as circunstâncias. Imagina, eles estavam 70 anos presos, cansados, desanimados. Tudo era contra. Tinha entulhos, tinha destruição. Mas eles tinham fé. E a palavra do Senhor para Zorobabel é a palavra do Senhor para você nessa noite, no versículo 7, que nós lemos aqui em Zacarias 4. Quem és tu, ó monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça, em meio a louvores, em meio a júbilo, em meio a cânticos de glória. Deus fará com que os problemas que você tem passado se tornem em campinas, onde você vai poder avançar, crescer e vencer em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto, proclame as bênçãos do Senhor para a tua vida. Não tem como não dar um exemplo de família. Algumas pessoas passando por situações familiares. Eu digo família porque é o que nós mais encontramos, né? Os maiores problemas que nós encontramos têm sido familiares, lá, pelo menos lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E algumas pessoas chegam para nós e dizem assim, o marido, porque minha esposa, né? Minha esposa, pastor, tu não sabe como é minha esposa, vai casar com ela, vai morar com ela. Tu não sabe como que ela é, rapaz, mas minha esposa é um bicho, desse jeito. Né? Bem o estilão mesmo, carioca. Minha esposa, rapaz, mas não tem como, eu não aguento mais ela. Ela não faz nada. Ela só fala, ela só grita, ela só briga comigo. E aí eu tenho que fazer as coisas em casa. E ela chega, ela não faz nada. E aí eu vou atender a esposa. E aí eu e minha esposa atendemos a esposa. Porque meu marido, você não conhece o chulé daquele homem. Você não sabe aquela coisa, quando chega do trabalho e sai arrancando o sapato, e deixando o sapato para um lado e meia para o outro. E aí eu vou em cima da mesa da cozinha, tá a calça dele. Pastor, tu não sabe como que esse homem é uma praga. Desse jeito, viu gente? Perdoem a palavra, mas né? É assim que o povo fala. E aí vem a palavra do Senhor e nos ensina que nós não devemos usar a nossa palavra para denegrir as pessoas. Nós não devemos usar a nossa palavra para amaldiçoar as pessoas. Nós devemos entender que a nossa palavra são sementes que nós plantamos e vamos colher. Então, mesmo que você olhe para a tua família e veja uma família completamente desestruturada, veja uma família que de semana à noite você não tem relacionamento, porque é hora da novela. Na hora da novela você não fala com ninguém da família, porque ninguém vai falar com você. Se você quer assunto naquele momento, não tem. Então, se você precisa, entenda, comece a proclamar a bênção do Senhor para dentro do teu lar. Quem entendeu isso? As tuas palavras são sementes, queridos. Se você, marido, olhar para tua esposa e começar a amaldiçoar a tua esposa, a dizer coisas, mesmo que você veja algumas coisas, mas começar a dizer algumas coisas contra a tua família, contra a tua esposa, contra teus filhos, Satanás vai pegar essa semente e vai fazer brotar. Mas se você começar a trazer sementes de bênção, sementes de glória, sementes de alegria, começar a profetizar bênção para a tua família, sabe o que vai acontecer? Você vai colher as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos proclamar as bênçãos de Deus para dentro da nossa família, para dentro do nosso ministério, para dentro da nossa igreja. A nossa igreja, a Igreja Batista em Paulínia, ela vai conseguir todo o equipamento de climatização, vai pagar tudo. Se Deus ainda permitindo, Ele vai levantar alguém para pagar tudo em dia, tudo à vista. Sabe por quê? Porque nós temos que profetizar as bênçãos do Senhor. Nós não podemos olhar para circunstâncias e permitir com que circunstâncias ruins entrem em nosso coração, porque nós vamos lançar palavras de maldição em cima das pessoas que nós amamos. Nós temos que entender que as pessoas que estão do nosso lado são pessoas que nós amamos, e eu e você, nós somos responsáveis em trazer a bênção do Senhor para dentro do nosso lar. Pastor, o meu lar não tem paz. Deus está desafiando você nessa noite a ser o agente de paz para dentro do teu lar. Deus está desafiando você nessa noite a chegar na tua casa e não ligar a televisão, que você vai ver coisa ruim, mas botar o teu joelho no chão junto com a tua família
e orar e declarar a paz, dizer: dentro da minha casa habita o Espírito Santo de Deus, e a partir de hoje o meu lar será diferente, porque nós somos uma família que busca e que vive os milagres de Deus. Quanto tempo faz talvez que você não tenha dito isso? Quanto tempo faz que você não olha para a tua família e diz: nós somos uma família que vivemos o milagre de Deus? Proclamem as bênçãos do Senhor dentro do teu lar. Plante aquilo que você quer colher amor da tua família. Plante, semeie esse amor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e dentro do teu lar, em nome de Jesus. Amém, queridos? A partir de hoje, mude as tuas palavras, porque Deus coloca sobre você uma unção profética. As palavras que você lançar, elas acontecerão. Então lance palavras de bênção dentro do teu lar, no teu trabalho, na tua família, com os teus amigos, que você colherá do Senhor o resultado de uma vida de fé, em nome de Jesus. E não abandone, quarto ponto, não abandone os projetos de Deus. Não abandone os projetos de Deus para a tua vida. Sempre existe alguém que acredita em você. O primeiro é Jesus, não tenha dúvida disso. Jesus sabe o que você pode fazer, porque vem dele, não vem de você. Algumas pessoas vêm para a igreja com um desejo enorme de fazer algo para o Senhor, mas aí, com o passar do tempo, elas sentem que não tem espaço. E nessa noite o Senhor está dizendo para você: não abandone o projeto de Deus para a tua vida. A Bíblia diz, Jesus disse, que o campo está cheio. Há muito o que fazer para o Senhor. Muito o que fazer para o Senhor. E Deus sabe uma coisa muito interessante que nós temos observado, já para caminhar para o final. Nós temos observado que Deus não pega pessoas ociosas. Deus não trabalha com pessoas ociosas. Deus não trabalha com pessoas que não têm o que fazer. Porque quem não tem o que fazer já se acostumou a não ter o que fazer. Deus sempre vai chamar quem está trabalhando. Deus sempre vai chamar quem está fazendo algo. Deus sempre vai chamar quem está ocupado. Sabe por quê? Pela disposição em fazer. Deus não olha os teus diplomas. Deus não olha a tua sabedoria humana. Deus não olha a tua conta bancária. Olha para fazer milagre, né? Graças a Deus, de vez em quando Ele precisa fazer alguns milagres. Mas o que Deus quer olhar nessa noite dentro de você é a tua disposição em fazer a obra do Senhor acontecer. Deus te plantou nesta igreja, não é à toa. Deus não trabalha com acasos. Deus trabalha com projetos. Deus projetou você nessa igreja. Deus projetou tantas coisas acontecerem. Mas você precisa entender uma coisa: a glória do homem se vai, mas a glória de Deus é eterna. Se você olhar para mim, um dia eu posso, mas se você olhar para Deus, certamente você vai entender que Deus tem algo maravilhoso e Ele quer te usar para que isso venha acontecer na tua vida. Por isso, a ordem da restauração daquele local foi primeiro o templo de Deus, depois a cidade. Deus quer restaurar primeiro você. Restaurando você, Deus vai restaurar a tua família. Abra o teu coração, queridos. Abra o teu coração para a restauração que Deus tem para fazer na tua vida. Como eu já ouvi um dia alguém dizer, e eu sempre repito isso: você não é um copo descartável nas mãos do Senhor, que Deus usa um dia e joga fora. Ou como minha sogra, que eu vi que ela lava alguns, né? Você há um projeto de Deus. Satanás sabe o poder de Deus que existe para a tua vida. E ele tenta lançar na tua mente que o teu tempo acabou. Preste atenção nisso. Satanás está tentando lançar na tua vida, na tua mente, um pensamento de que o teu tempo acabou. E eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, eu digo que é uma mentira de Satanás que o teu tempo acabou. Porque Deus, Ele tem algo para fazer através da tua vida, através de você. Deus tem algo maravilhoso para acontecer primeiro em você, depois através de você, para que o nome dEle seja glorificado. O teu tempo não acabou. Deus tem algo para você. Então só resta você entender que é hora de você se levantar e dizer: Senhor, eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer
quer que eu faça, porque Deus te salvou, não para que você fique sentado num banco, mas Deus te salvou para que você seja um instrumento maravilhoso nas mãos dele, amém, queridos? Não despreze os pequenos começos, não abandone o projeto de Deus para a tua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento, em nome de Jesus. Não despreze os pequenos começos. Pastor, a minha célula é tão pequenininha, pastor Ramar, sabe que eu estou pensando em parar? Não despreze os pequenos começos. Pastor, eu quero te falar, eu quero te pedir uma oração, sabe? Mas eu estou com vergonha, porque é sempre a mesma oração. Não abandone os projetos de Deus para a tua vida. Dependa do Espírito Santo de Deus. Para de olhar para as circunstâncias, elas vão te enganar, elas vão mentir. Se há algo maravilhoso na história de Davi e Golias, é que quando Davi foi matar Golias, Davi já havia sido ungido rei. Já ou não? Davi já havia sido ungido rei, ele não havia sido coroado rei. Era necessário um Golias na vida de Davi, para que aquele povo reconhecesse a autoridade de Deus sobre aquele jovem. Quando Davi matou aquele gigante, ele já havia matado muitos gigantes lá para trás na história dele. Já havia matado o gigante da depressão, quando ele ficava sozinho no deserto, cuidando das ovelhas de noite. Sabe por quê? Porque em vez de ele se sentir sozinho, ele adorava ao Senhor. Davi já havia matado o gigante da rejeição. Quando o pai mandou vir os filhos, ele não mandou com que Davi viesse, ficou abandonado lá, deixa Davi lá, não é nele não. Davi já havia matado tantos gigantes na vida dele, que quando ele chegou diante de Golias, Golias só foi um trampolim para que as pessoas reconhecessem a autoridade de Deus na vida daquele homem. Por isso alguns Golias se levantam na tua vida, queridos, como um trampolim para que você avance, para que você vença. Não é para você morrer não. Gigante não se levanta para te matar. Aquele povo incrédulo do deserto olharam para os gigantes e disseram: ah, nós somos como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. E muito tempo depois, quando aqueles homens entraram em Jericó, quando conversaram com Raabe, Raabe disse o seguinte: olha, nós temos muito medo de vocês. Era o povo que eles acharam que viam eles como gafanhoto. Este povo estava dizendo: nós temos medo de vocês, porque nós sabemos que o Deus está com vocês, e onde vocês estiverem, Deus irá vencer a batalha para vocês. Não existe gigante que se levanta para derrotar o cristão. Não existe desafio grande demais para que o Senhor não possa vir com autoridade sobre a tua vida e fazer você sair daqui dessa noite com um entendimento diferente, com uma metanoia, uma mudança de mente. Você entrou aqui como uma pessoa, mas você precisa sair daqui entendendo que Deus desafia você a crer nele, a confiar nele, a depender dele. Há um propósito de Deus para a tua vida. Não foi à toa que Ele te salvou. Ele não te salvou para que você somente viesse aos cultos de domingo, não. Ele te salvou porque Ele sabe que Ele pode contar com você, da mesma maneira que você sabe que você pode contar com Deus. Do mais jovem ao mais idoso, ao mais experiente, é o tempo de Deus para a tua vida. 2014, eu confesso para vocês que em 2013 eu e minha família, nós choramos muito lá em Cabo Frio. Foi para nós um ano extremamente difícil. Oh meu pai, como foi difícil. E sabe o que Cabo Frio fez comigo e com a minha esposa? Deus, né? Deus fez nós crescermos lá. Aqui nós temos os pastores, aqui nós temos nossos líderes de célula. E lá nós temos um ao outro e temos Deus. Nos momentos de dificuldade, sabe o que nós tínhamos que fazer? Nós não tínhamos ninguém para ligar. Podíamos ligar para nossos pastores, mas Deus estava num tempo de crescimento para a nossa vida. Nos momentos de dificuldade nós temos que ir hoje para o joelho. E é de joelho
que nós temos visto os milagres acontecerem em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo a depender a cada dia do Senhor. Cabo Frio é um desafio para nós. A tua família, a tua vida financeira, o teu trabalho, a tua posição na sociedade pode ser um desafio para você. Mas o Senhor tem um desafio maravilhoso para a tua vida. Ele te desafia a você ser sal e ser luz, exatamente onde Ele te colocou. Para terminar a história, Zorobabel terminou o templo, reconstruiu. Não foi tão grande, não foi tão bonito como o primeiro templo. As pessoas olhavam para o primeiro templo, que conheciam, e sabiam que o segundo templo havia ficado bem menor. Mas Deus havia dado um desafio. Zorobabel havia aceitado esse desafio, mesmo em meio a tantas palavras, mesmo em meio a tanta gente dizendo: para, desiste, abandona, vai embora, está fazendo o que aqui? Quantos de vocês, quando aceitaram a Jesus, a tua família mesmo disse: isso aí é por pouco tempo, toma aqui uma cervejinha, vai ver o crente agora, não ouve mais só para contrariar, só ouve Thales, isso é fogo de palha. Quantos de vocês passaram por isso, ou estão passando? Que desafio! Mas a palavra do Senhor veio para este homem que aceitou o desafio e que fez acontecer. E no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, Deus traz uma resposta para aquele homem, para você nessa noite. Se você aceitar o desafio de confiar no Senhor, a resposta de Deus é essa, preste atenção: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O templo não era tão grande, tanta gente tentou fazer ele desistir, tantas vozes, mas no meio de tantas vozes ele sabia reconhecer a voz de Deus. Ele foi em frente, ele avançou, ele terminou o projeto de Deus. Então Deus veio sobre ele. Deus te desafia nessa noite. Qual é a tua Jerusalém que precisa ser reconstruída? É a tua casa? É o teu ministério? Líderes? Pastor, eu não sou líder. Deus te chamou, fica tranquilo, Ele vai te capacitar. Não é pela tua força, não é pelo teu conhecimento, não é pela tua sabedoria, não é pelos meus cabelos, como eu sempre digo, mas é pela unção do Senhor Deus, é pela graça de Deus, é pela glória de Deus que habita no templo do Espírito Santo, que é você. O pecado bate a porta, eu sei que ele bate a porta, mas quando o pecado bate a porta do teu coração, se Deus mora no teu coração, pede para Deus abrir a porta, pede para Deus atender. Aquele que está em você, queridos, é muito maior do que aquele que vem contra você. Quero que você entenda isso, que você guarde essa palavra no teu coração. Lembra de Zorobabel? Quando você passar uma situação difícil, lembra desse homem. Aceitou um desafio. Não foi muito fácil não, foi difícil o desafio dele. Como alguns desafios que você passa são difíceis, mas ele acreditou, ele aceitou, ele foi em frente, e Deus o honrou. E que no final de tudo, que Deus nos conceda a redenção.